Acho que tua pergunta é bem pertinente, porque justamente esse processo que está se dando agora, agora estamos com um governo democrático, já a democracia está funcionando na Argentina desde que os militares deixaram o poder, depois da Guerra das Malvinas, né? E nesses últimos dois períodos de governo, do Néstor Kirchner e agora da Cristina, há um enfrentamento violentíssimo entre o mais importante meio de comunicação, que é uma espécie de organizações Globo daqui, que é o jornal Clarim, que tem TVs, tem jornais regionais, tem uma série de empresas, e há um enfrentamento assim descarado entre esse meio e o governo, né? Então isso continua, só que com outra, de outra forma, né? Porque agora não é uma ditadura que está no poder, é um governo democrático. Então agora, digamos, continua esse tipo de enfrentamento, mas é ao contrário, né? Então isso aí hoje em dia é uma das grandes brigas que estão acontecendo lá, é essa aí. Até o ano passado, não, em 2008 houve um processo também de revolta por parte dos que a gente chama terratenientes, né? Que são os que hoje em dia estão espalhando a soja em todo o país, né? Estão acabando um pouco com a própria terra, né? E a propósito de um aumento de impostos que o governo estava querendo impor. E é curioso que o jornal Clarim esteve descaradamente a favor dessa protesta, que durou meses, desgastou muito todo mundo. E eu não sabia, fiquei sabendo nessa época, o próprio Grupo Clarim tem terras onde se produz soja, né? Então é complicado, né? Esse jogo de interesses. Eu lembro, até se a gente volta para aquela época, que a minha participação nessa militância, na época eu já mexia um pouco com a fotografia, não vivia exclusivamente disso, né? Mas já tinha feito curso, já gostava muito. No lugar onde eu morava, junto com uma companheira, o que a gente fazia, em princípio, era justamente trabalhar com fotografia, com arquivos de fotografias, com cópias de fotografias para fazer folhetos. A organização na que eu acabei militando, uma organização relativamente pequena, dessa ala esquerda do peronismo, conhecida como peronismo revolucionário, e lançava um jornalzinho também, né, como quase todas as organizações, e a minha função na época, inclusive, era essa, de contrarrestando a mídia na pequena medida do possível, né, meu trabalho era com a fotografia, com a diagramação de folhetos, com a diagramação desse jornal. Havia lá em casa arquivos de fotografias, de cópias de fotografia, de documentos, e justamente esse foi o trabalho que eu fiz, grande parte dessa militância até ter que vir para aqui. Então, de certa forma, aprendi um pouco a usar a fotografia para contrarrestar os efeitos, para ir, né, criar uma fresta por onde a gente pudesse se expressar, e a fotografia foi importante nesse sentido, né? Não, eu não sinto
alguma coisa parecida com a autocensura com a fotografia. E ao longo do tempo, acho que a minha cabeça, nesse sentido, abriu mais e não me vejo me autocensurando, não. O que acontece é que meu tipo de fotografia não tem um foco específico e definido. Então, meus interesses são diversos. E isso faz justamente que essa possibilidade de uma certa autocensura não aconteça, porque não tenho esse foco, um caminho muito estreito para percorrer. Então eu me vejo com bastante liberdade. Mas entendo isso que você quer dizer, que vivendo uma época difícil e que durou anos, é possível que a gente fique com um resto de medo de se expressar. Nunca pensei por esse lado, né? Acho que não creio que seja. É claro que quem dita as regras do concurso vai escolher qual é o tema, mas não me passou pela cabeça que isso tivesse a ver com censura especificamente, ou com escolher temas para deixar de lado outros, né, de militância. E nessa época, vários mais vieram porque não havia condições de ficar lá. Tanto que eu fiquei sabendo que depois que eu vim para aqui, na casa em que eu morava, a casa em que eu morava foi... entraram, reviraram, quebraram. Se eu estivesse, não estava aqui. E eu lembro, por exemplo, que em uns 3, 4 meses de estar aqui em São Paulo, não aqui em Santos, em São Paulo, e conhecendo uns poucos lugares que sempre voltava a percorrer, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, de repente, um domingo, em plena Praça da República, em São Paulo, eu viro uma esquina e encontro com um dos amigos, dos colegas, que eu não sabia que estava aqui, que tinha vindo para trazer notícias e teria que voltar para lá, a risco da sua própria vida. E foi uma alegria enorme chegar numa esquina onde tinha um mundo de gente e cruzar com ele. Ele não sabia que eu estava aqui, eu não sabia que ele estava. E ele estava chegando, nessa manhã tinha chegado, e fomos tomar café, e vou te levar a conhecer alguma coisa, que ele estava esperando à noite para se encontrar com o resto do pessoal. E fomos para Paulista, percorremos a Paulista, e vamos entrar aqui. Cheguei até o museu, o MASP, e digo, vamos entrar, porque você vê o prédio de fora, é maravilhoso, dentro também, tem coisa muito boa. Aí entramos no MASP, e quando chegamos, estava toda a turma lá. O que tinha vindo para aqui, só para contar como as coisas estavam lá, ele voltou e lá foi sequestrado. E os outros, tem alguns que estão na Europa, os que estavam mais comprometidos com a coisa e que estavam com a cabeça a prêmio, se exilaram mesmo na Europa, na Suécia, França. Minha atividade, que era mais periférica, acabou me permitindo ficar por aqui, né? Mas aquele encontro foi... Quando viemos de ônibus até a divisa, até a fronteira, e atravessamos, e do lado de cá a gente
respirou aliviado. E quando o cara da alfândega do lado de cá recebeu os documentos nossos, aí falou aquela frase típica daqui. Eu vim saber depois que essa frase era típica daqui, de um cumprimento. Ele falou, tá tudo legal? A gente, tá tudo legal, tudo legal. Para nós significa outra coisa, né?